Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Professor Alisson Sintra com vocês novamente. Conforme prometido, nós divulgamos essa semana, eu fiz uma enquete com vocês para saber qual era a maior dúvida de vocês em relação à geografia, tá? E nessa enquete deu eras geológicas e seus desdobramentos, tá bom? Então, conforme prometido, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sequência de vídeos explicando sobre o condicionamento do relevo e seus desdobramentos, claro, enfocando o início deles, que é a era geológica, não é? Tá? Para a gente poder esclarecer essa dúvida, para a gente matar e sanar essa dúvida e gabaritar esse tema em qualquer vestibular, tá bom? Então, conforme prometido, vamos dar sequência aqui. Outra coisa, se inscreve aí no meu canal, tá bom? Vai, ativa o sininho lá para você receber as novidades, para você não perder essa sequência. Vai lá no Instagram e coloca lá para me seguir no Instagram, @AlissonSintra. Aí você me segue lá no Instagram que você vai ter novidade toda semana, a gente tem vídeo novo, tem novidade aí, tá bom? Pra você ficar sabendo, valeu? Vamos junto, então vamos lá. Eras geológicas é o início, é a base do relevo mundial e relevo brasileiro. Então a gente tem que entender isso daqui, como que isso aí funciona. Como que o vestibular cobra? O vestibular gosta muito de cobrar o quê? Ele gosta muito de cobrar a era geológica e o evento que acontece em cada era geológica. Então eu vou pegar, por exemplo, era paleozoica, então eu vou saber o que acontece na era paleozoica, o que aconteceu na era paleozoica. Tá? Não precisa se atrelar muito a datas, alguns poucos vestibulares cobram exatamente o posicionamento de cada era, mas ele cobra sobretudo o evento. Então essa daí é a dica principal, tá? Beleza? Como que a gente faz? Bom, considera que geologicamente falando, o planeta Terra tem aproximadamente de 4,5 a 5 bilhões de anos. Tá? O planeta Terra tem mais ou menos essa idade aqui. A gente pega essa idade do planeta Terra e faz o quê? E divide ela nas eras geológicas. Sempre começando de baixo para cima. Sempre começa a entender o conteúdo de baixo para cima, tá? Eu tenho 5 grandes eras: Arqueo, Prótero, Páleo, Meso e Cenozoica. Cenozoica é recente, então eu tenho que ler de baixo para cima, tudo bem? A era Arqueozoica é a primeira. Quais são os grandes eventos da Arqueozoica? A Arqueozoica se caracteriza por formar os primeiros núcleos de rocha magmática. A Terra era líquida, quente e incandescente. Ela começa a se resfriar na Arqueozoica, né? Começa a formar as primeiras estruturas de relevo. Essas primeiras estruturas de relevo eram chamadas de crátons. Essas primeiras estruturas de relevo eram chamadas de crátons, ou estrutura cratônica, tá? São as estruturas mais antigas do planeta Terra, beleza? Bom, depois que a Terra começou a se resfriar, nós temos a Era Proterozoica. Passada aí quase 2 bilhões de anos, nós vamos ter a Era Proterozoica. O que é a Era Proterozoica? O cráton, uma estrutura antiga, devido ao peso de camadas superiores e à alta temperatura do núcleo, o peso de camadas superiores e a alta temperatura do núcleo, esse cráton internamente ele começou a se metamorfizar. Ele começa a sofrer uma alteração química interna. Tá? Essa alteração química interna vai dar origem a quê? As rochas metamórficas. As rochas metamórficas internamente dos crátons, que era a magmática antiga, ela começa a sofrer uma metamorfização. Ela começa a mudar a sua estrutura química. Elas foram forjadas sobre alta temperatura e alta pressão de camadas superiores. O que vai dar origem a quê? Aos minerais metálicos. Os minerais metálicos são formados na era proterozoica e não na Arqueo, gatíssimo. Sempre na proterozoica para você não esquecer, tá bom? Cabe lembrar que esses dois primeiros grupos aqui eu coloquei com a cor diferente, com a cor preta, conforme você pode observar, é chamado de pré-cambriano. Galera, esse período aqui chamado pré-cambriano, ele engloba 90% da idade do planeta Terra. 90% da idade do planeta Terra foi só em Arqueo e Proterozoica. Se o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, por exemplo, então aqui no próximo período, que é Páleo, Meso e Cenozoico, aqui tem mais ou menos 600 milhões de anos, tá? Então isso eu tenho que saber, isso eu tenho que lembrar. É obrigatório lembrar disso daqui. Tudo bem? Legal? Tá. Passados mais ou menos 90% da idade do planeta Terra, o que acontece? A influência de sol, chuva, vento, a influência climática como um todo, os agentes externos do relevo começam a desgastar, começam a quebrar o relevo. Essa quebra do relevo vai dar origem a quê? Vai dar origem a novas eras, o chamado período fanerozoico, ou período do farelo, ou período do sedimento, ou período da quebra, como é conhecido, tá? O fanerozoico tem 3 eras, Páleo, Meso e Cenozoico.
O que aconteceu em cada uma delas? Quando passa 90% da idade do planeta, começam a surgir florestas primitivas. Essas florestas primitivas sendo soterradas por conta dessa sedimentação, por conta dessa quebra do cráton que começa a sedimentar, elas vão ser soterradas e elas vão dar origem a quê? As reservas carboníferas, a carvão mineral. Então eu vou encontrar carvão mineral aqui, tá? Beleza? Isso eu não posso esquecer. Na era mesozoica, eu vou ter também soterramentos, mas de áreas pantanosas, o que vai dar origem à reserva petrolífera, o que vai dar origem a petróleo. Então isso daí eu tenho que ficar bem esperto em relação a isso. Vai dar origem às reservas petrolíferas, tá? Cabe lembrar também que na era mesozoica ocorreu muita erupção vulcânica para o planeta. Acredita-se que é a era do domínio dos dinossauros, conforme eu fiz na enquete. Se você não respondeu mesozoica, você errou. Tudo bem que não era uma enquete muito difícil assim, né? Era mais para a gente poder simpatizar com o seu conhecimento e ver se você tem interesse pelo assunto. Então a maioria de vocês demonstraram que sim. Tá? Então, na era mesozoica, a gente tem muita erupção vulcânica. Acredita-se que uma chuva de meteoros, ou um meteoro só, tem atingido a superfície do planeta e causou a extinção dos grandes répteis, ou a mutação de alguns, né? Essa erupção vulcânica na era mesozoica, ela vai dar origem a uma rocha chamada rocha extrusiva ou vulcânica. No caso delas, a mais importante para o Brasil é o basalto. Esse basalto depois ele vai se decompor e essa decomposição do basalto vai dar origem ao terra roxa. O terra roxa cobre 4% do território nacional. É encontrado majoritariamente na região da Bacia do Paraná. Então ela vai ser encontrada ali na região, na classificação do número 3 do mapa do Jurandir Ross, né? Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná é onde encontra o terra roxa majoritariamente. Interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul e um pedacinho do estado de São Paulo. É onde eu vou encontrar mais o terra roxa. Solo de grande fertilidade natural, tá? Na era cenozoica, passado aí a era cenozoica, uma era que está dividida em duas partes. No período terciário, que é o primeiro momento da era cenozoica, eu tive choque de placas tectônicas atuais, eu tive dobramentos, a formação dos dobramentos recentes ou dobramentos modernos. Os dobramentos recentes ou dobramentos modernos, como Cordilheira dos Andes, Alpes, Peninos, Apeninos, Montanhas Rochosas, Serras Madres, Atlas, Balcãs, Cáucaso, Pirineus, Dináricos, né? O Himalaia e os Andes aqui, as montanhas rochosas aqui entre México, Serras Madres entre América Central e México, nós temos as montanhas rochosas, Estados Unidos e Canadá. Tudo isso é dobramento moderno, é formado por choque de placa, né? A grande maioria é formado por subducção de placa, uma placa engolindo a outra, né? E o dobramento da mesma, dobramento em rocha sedimentar, a gente vai ver depois, tá? O período quaternário é o surgimento do homem. Então, o homem é muito recente dentro de uma escala geológica, né? Nós temos como dentro de uma escala geológica o surgimento do homem, nós temos dentro de uma escala geológica ali bem recente a formação de planícies recentes. A do Pantanal, a Amazônica e a planície litorânea, são todas elas formadas por sedimentos recentes, tá? Ok? E aí, o que acontece hoje? Alguns exercícios vestibular não trazem somente essa informação básica que a gente viu. Tá? Alguns exercícios vestibular trazem também o quê? Eles vão trazer o quê? Eles vão trazer uma informação que já tem alguns autores considerando que nós estamos em uma nova era geológica chamada de era, qual é o nome dela? Uma era formada pelo ser humano, interferida pelo ser humano, chamada de antropozoica, o que seria algo posterior a isso. É toda e qualquer formação de influência humana. Ah, mas professor, o ser humano muda uma era geológica? Olha, galera, existem 3 indícios de que o ser humano vem afetando e muito a estrutura geológica do planeta Terra. O vovô de cabelo branco aqui vai te falar. Vem comigo. Quais são as 3 grandes influências humanas? O ser humano está formando a rocha dele. A rocha do ser humano é o concreto. Isso aqui é concreto, queridos. A rocha do ser humano é o concreto. Onde não tem concreto hoje numa cidade? Entendeu? Segundo, plástico nos oceanos. Então, a alteração dos oceanos, a contaminação dos oceanos por plástico é uma outra evidência. Terceiro, que é um problema de certa forma, né, ambiental e grande. Terceiro é a poluição atmosférica. Então, sim, o ser humano, segundo alguns, ele vem sim, devido à sua interferência no aquecimento global, ele vem sim proporcionando uma destruição ambiental maior. Valeu, um abraço, ativa o sininho, não esquece do meu canal lá, ativa o sininho, vem comigo, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, @AlissonCinta, para você ter mais informações, ok? Valeu, um abraço!